que é, então, a intenção desse primeiro bloco nosso, da nossa primeira fala? Eu acho que sabem disso, né? E, inclusive, já fiz um bate-papo aqui com vocês. Eu escrevi um livro, o nome do livro chama-se Fundamentos da Ética, junto com o camarada, o professor Ivan Luiz, que fez aí uma palestra recentemente. E nesse livro, nós dedicamos um capítulo para falar exatamente da ética dentro do período do helenismo. E mais ou menos, o discurso que eu vou fazer aqui nesses 10 minutos cravados é exatamente contextualizar como é que nós podemos pensar uma ética e, ao mesmo tempo, uma vida boa de acordo com esses pensadores. E é claro, para quem não sabe do que nós estamos falando, viu o cartaz, veio só pela carinha bonita do professor Rafael ou só pela cara bonita da professora Andréia, então, agora vou dizer para vocês, o que é ou quem são esses helênicos? Os helênicos fazem parte de um momento na história da filosofia, ou melhor, do pensamento ocidental como um todo, que diz respeito lá ao século III, mais ou menos. Se vocês lembrarem das aulas de filosofia de vocês, se é da Universidade Positivo, tiveram aula com o professor Rafa Zanlorenzi, ou se tiveram aula lá no Brasil, ou se em algum momento, vocês vão lembrar que a filosofia surge na Grécia Antiga. E havia um traço distintivo dos cidadãos gregos. Qual era o traço distintivo? O que marcava a identidade daquele povo? Claro, entre tantas características, uma delas é o fato de que eles podiam ir até a ágora, a praça pública, para fazer discussões, deliberar, votar, participar da vida pública. E nessa participação, nós poderíamos dizer assim que eles se realizavam. É nesse contexto que a gente vai ver a famosa frase do Aristóteles chamada assim: o homem é um animal social. O homem é um animal social. E ser um animal social quer dizer que ele sociabiliza, ele convive em sociedade, ele vai até a polis e discute. Mas mais do que isso, ele é um homem político. E aí que está a grande sacada do Aristóteles, e aí vocês vão entender de onde é que nós vamos ver essa preocupação com a felicidade, porque o Aristóteles vai dizer o seguinte: o homem só pode ser feliz na polis. O Aristóteles tem uma concepção de cosmos um tanto quanto original, que entende que todas as coisas tendem a um fim, a famosa frase aristotélica, todas as coisas tendem a um fim, e a finalidade última do homem era encontrar a sua realização na polis. E aí a pergunta que eu faço de primeira, logo de cara, para vocês que estão nos ouvindo: qual é a nossa finalidade última? Veja, há bens que existem para nós que podem ser considerados meios para alcançar outros bens. Vejam bem, eu estou com sede, eu pego um copo d'água, tomo uma água e eu mato a minha sede. A água constitui, então, um bem para alcançar um fim, acabar com algo que está me causando um desconforto, que é a sede. Minha boca está aqui já falando demais, está começando a juntar muita saliva, então eu tomo um gole d'água para produzir esse prazer. Então, beber água, eu faço isso em função de um fim, e esse fim, na verdade, é um fim que constitui o meio, matar a minha sede. Só que há uma finalidade que nós podemos chamar de uma finalidade suprema, máxima, e essa finalidade suprema, segundo Aristóteles, seria uma coisinha que ele chamaria de eudaimonia. Eudaimonia. E o que é essa eudaimonia? Eudaimonia nada mais é que uma vida boa. Ou como nós poderíamos traduzir aqui, a plena felicidade, a verdadeira felicidade. Quem já ouviu o meu discurso aqui vai lembrar que para eu alcançar essa vida boa, essa eudaimonia, é preciso agir de acordo com algumas características. Se vocês lembrarem disso, vocês vão ver que a característica principal para alcançar essa vida feliz é a ação virtuosa. E aqui vem um esquema que eu quero apresentar a vocês para mostrar como é que vocês podem, de acordo com uma teoria aristotélica, encontrar a felicidade no mundo. Basta que vocês ajam de maneira virtuosa. Pegaram isso? Pegaram? Anotaram? Vai cair na prova? Não, não vai cair na prova. Fique tranquilo que não tem prova aqui. É apenas o deleite e o prazer de estar aqui. Mas veja, para você alcançar essa vida boa, você precisa agir de maneira virtuosa. Só tem um pequeno problema. Lembra que eu falei para vocês
que esse homem, ele é um animal social, portanto, ele só pode alcançar essa finalidade última na polis, na vida social. E ao fazer isso, o que acontece? Ele precisa ser virtuoso. A virtude é exatamente o oposto de uma ação viciosa. Uma ação virtuosa é exatamente o oposto de uma ação viciosa. Virtude é o contrário dos vícios. Então, se você quer entender virtude em Aristóteles, você precisa entender o que são isso que eles chamam de vícios. O que são os vícios? E aí, conversando com a minha irmã, se minha irmã estivesse aqui, dá uma boa noite, Fernanda, né? Mas a minha irmã, eu sempre dou o exemplo dela, porque ela falava assim, puxa vida, a gente vem de famílias onde pais, às vezes mães, né, acabam tendo ou familiares mesmo, assim, acabam consumindo álcool, e a gente aprendeu que a bebida, cachaça, né, cerveja, vinho, né, ela era sempre algo maléfico, e a gente sempre olhava para aquilo como se fosse algo vicioso. Oh, o cara é viciado em cachaça, o cara é viciado em cerveja, o cara não consegue, o viciado em cigarro. E daí você fala assim, tá, mas então o vício é tudo aquilo que prejudica o ser humano nesse sentido? Então, se a gente come chocolate demais, está viciado em chocolate. Se a gente joga videogame demais, está viciado em chocolate. Viciado em chocolate, viciado em videogame. Perfeito. E você vai perceber que na linguagem e na teoria aristotélica, o vício representa exatamente isso. Os excessos. Toda ação no qual eu me excedo considera-se um vício. E toda ação na qual eu consigo encontrar uma justa medida, o famoso meio termo aristotélico, então estou diante de uma ação virtuosa. E ouvindo Aristóteles, lendo Aristóteles, conhecendo Aristóteles, eu entendi o seguinte: beber cerveja não é necessariamente, o ato de beber cerveja não é uma ação viciosa, mas se eu me excedo, sim. O ato de beber um vinho não é uma ação viciosa, única e exclusivamente porque é uma bebida alcoólica. Mas é claro que o professor Rafael Zanlorenzo aqui, ele já vai dizer, porque ele é um cara que guarda o seu corpo para não ingerir álcool por conta de outros preceitos e princípios, ele vai achar que isso faria parte de um excesso, e depois ele pode explicar melhor se é isso mesmo ou não, né, Rafael? Mas para mostrar exatamente que aquele que bebe e aquele que não bebe estariam nos excessos, mas aquele que faz uma justa medida de um uso disso, então seria o que o Aristóteles chamaria de uma medida virtuosa, de uma ação virtuosa. Por que eu estou dando esse exemplo, meus caros? Para mostrar para vocês o seguinte: nessa concepção aristotélica, que não é a melhor e nem a pior, mas é apenas uma concepção entre tantas outras, ela nos aponta para um caminho. O caminho da felicidade é o caminho da virtude. E o caminho da virtude é o caminho da justa medida. Toda vez que eu me excedo, eu estou caindo, incorrendo num vício. Toda vez que eu ajo de maneira moderada, estou agindo de maneira virtuosa. E aqui vem o argumento, a premissa derradeira que nos leva à conclusão desse argumento, que é o seguinte: como é que eu garanto para mim, para a sociedade, que eu não estou me excedendo? Uma latinha de cerveja ou duas latinhas de cerveja representam um excesso ou representam uma justa medida? E aqui vem o argumento derradeiro, que é: graças à nossa capacidade racional, é que nós podemos, então, encontrar a justa medida em toda e qualquer ação. Em toda e qualquer ação. E aqui vai um exemplo para deixar bem prático para vocês. E esse exemplo não é meu, eu digo que eu estou plagiando esse exemplo, né? Eu só não lembro o nome do sujeito, mas eu ouvi e eu achei fantástico. E o exemplo é o seguinte: se você pega e constrói uma fonte, a professora Andréia tem lá no seu jardim epicurista, né? Na sua casa ela tem um jardim, diz ela que é a coisa mais linda, e é o local onde ela encontra-se com o cosmos, com essa natureza, e portanto se sente em paz, em harmonia. Vamos imaginar que a professora Andréia queira construir no seu jardim uma fonte. E coloca lá uns anjinhos bonitinhos lá, ou um sapinho, dependendo do gosto da decoração do jardim, de jardinagem dela, e ela coloca uma fonte que jorra água. E ela vai jorrar água, 10.000 litros de água por hora. Por hora. 10.000 litros de água sendo jogada fora por hora. Ela está se excedendo? Nós olhamos aqui numa região assim, estamos fazendo rodízio
de água, né? Tem região que fica sem água aqui em Curitiba, então estamos fazendo uma espécie de um rodízio. Estamos em um tempo de estiagem, de escassez de água. Jorrar 10 mil litros de água por hora numa situação de escassez de água, me parece que a professora André estaria se excedendo. Se é uma curitibana que olharia para si, porra, ficamos o fim de semana inteiro sem água, faltou água num outro lugar, e você fica jorrando 10 litros de água, assim, à toa, daí nós falaríamos que então ela está se excedendo. Mas veja, se a professora Andréia estivesse, e eu estou usando um exemplo que quando eu fui a Manaus, eu visitei o famoso encontro dos rios lá, o Rio Negro, não é o Rio Negro, mas o Rio Negro e o Rio Amazonas, né? E quando eles se encontram, a extensão daquele rio é uma extensão quilométrica. Tem mais, sei lá, não sei quantos quilômetros que tem que ir lá, mas você pega um barquinho para ir até lá e você vai e perde do horizonte. E lá tem aquelas famosas comunidades fluviais. Em épocas de cheia, sobe, então eles constroem as casas em pedaços de tora, de árvores, né? Porque as casas flutuam, e quando tem época de seca, baixa. Eu fico pensando, lá, quando eu fui lá, o sujeito fez uma ponte e colocou uma bomba que pega do rio e fica jorrando água, 10 mil litros de água na beira da casa, e vai água fora. Jorrar 10 mil litros de água num jardim, numa fonte, do lado do rio Amazonas, será que representa um excesso de fato? Veja como a mesma ação, a mesma situação, mudando o contexto, muda de uma ação viciosa para uma ação virtuosa. E a fórmula aristotélica é essa. Só podemos entender se uma ação ela é virtuosa ou viciosa quando a gente faz esse cálculo racional no caso concreto. Uma ação nunca será 100% universalmente e plenamente virtuosa para Aristóteles. Mas é preciso fazer esse cálculo racional em cada caso concreto. E com esse exemplo eu quero mostrar exatamente isso. O caminho da felicidade, que é o caminho de uma ação virtuosa, ele não é um caminho pronto e acabado. Basta seguir esses preceitos, basta seguir esse regulamento e você então encontrará a felicidade. Não acontece assim. Exige de vocês, de nós, de mim, da professora Andréia, que vai construir a sua fonte no seu jardim, fazer sempre esse cálculo racional. Por que você está falando de Aristóteles, professor Djalma, e não está falando dos helênicos? Ora, ora, ora. Porque agora vem o momento de mostrar para vocês como esse modelo aristotélico e essa concepção de felicidade aristotélica cai por terra. Porque só faz sentido falar nesses termos de uma busca de felicidade por meio de ações virtuosas garantida pelo elemento racional em Aristóteles dentro de um contexto específico, um contexto onde o povo grego, os cidadãos gregos, tinham essa prerrogativa de ir até a praça pública e usar essa sua capacidade racional. Mas quando Alexandre, o rei da Macedônia, o grande imperador da Macedônia, e, portanto, o cara que vai criar esse movimento chamado do helenismo, ele vai modificar radicalmente toda a estrutura das polis gregas. Se as polis agora eram unidades autônomas, administrativas, onde os cidadãos podiam participar ativamente, agora todo mundo tem que seguir a vontade do imperador. Perde-se essa característica. Se antes eles discutiam e raciocinavam para encontrar a melhor ação e ação virtuosa naquele caminho deles, agora não depende mais disso. Agora não se tem mais o centro de discussão. Agora não se tem mais a deliberação. Agora não se tem mais o uso dessa capacidade racional para poder fazer a busca dessa eudaimonia. E agora os povos têm que se virar com outras teorias para ajudá-los no caminho, nessa busca da felicidade. E é nesse momento de transformação, de uma ruptura radical com essa concepção, com essa visão de mundo, surgirão as escolas helênicas, como, por exemplo, a escola de Epicuro, o famoso Jardim de Epicuro. E o Jardim de Epicuro é um local, por exemplo, para característica já drástica, marcante aqui, não acontece no centro de Atenas. Ele acontece numa região afastada, como se fosse na chácara da professora Andréia, lá em São José dos Pinhais.
longe de toda a perturbação política da polis. Veja, se Aristóteles dizia que a vida feliz, a eudaimonia, só era possível aqui no centro de Curitiba, na Câmara dos Vereadores, debatendo politicamente com todo o fervo que envolve essa cidadania e o exercício da cidadania, porque é ali que o ser humano se realiza e desenvolve essa capacidade racional, capaz de, então, produzir ações virtuosas. Agora é no refúgio. Agora é se abstendo de toda essa agitação. Agora é indo visitar o jardim.